Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para o feedback da prova e eu quero só reforçar com vocês as instruções que é sempre dada ali no início da prova e quero reforçar alguns tópicos ali. Por exemplo, verificar se, antes de fazer qualquer prova, né, a gente precisa verificar se a sua prova está completa antes de enviar. Ler com calma e atenção as questões solicitadas, respondendo com clareza. Verifique se assinalou a opção da turma correta. Procure fazer a prova sozinho. Tenha seus materiais, tudo organizado antes de fazer a prova. Né? Ao finalizar a prova, você não terá o resultado, mas assim que possível a gente disponibiliza. Né? Todas as questões deverão ser preenchidas. Né? Teve muita gente que não respondeu questões. E é proibido o plágio. Né? O professor sabe muito bem quando o aluno copia e cola da internet, sem nenhuma reflexão, a gente precisa ler, buscar as informações com certeza, mas a gente precisa responder com as nossas próprias palavras. A gente precisa entender o que a gente está lendo. Então, vamos para a primeira questão. Né? A primeira questão ela é o seguinte: diante do que você estudou sobre Adão e Eva, podemos afirmar que eles comeram do fruto proibido. Por quê? Assinale a alternativa correta. Então, as opções eram: estavam felizes no paraíso? Queriam ficar iguais a Deus? Queriam morar em outro lugar? Estavam com fome e decidiram comer o fruto. Então, a questão correta nessa questão aí era: queriam ficar iguais a Deus. Na questão 2, considerando que você estudou sobre a história da Bíblia de Adão e Eva, por que foram expulsos do paraíso? Assinale a alternativa correta. Então, as opções eram: estavam infelizes no paraíso? Eles não gostavam do paraíso? Porque desobedeceram a Deus. Então, a resposta era: porque desobedeceram a Deus. Na questão 3, a pergunta é: em relação à matéria estudada sobre os filhos de Adão e Eva, eles ofereciam um presente a Deus, mas apenas um agradou, causando inveja no outro. Assinale as alternativas corretas. Então, são mais de uma. Tem que ficar atento sempre no que está pedindo. As opções eram: Abel matou Caim por inveja. Abel ofereceu um cordeiro e Caim um feixe de trigo. Caim matou seu irmão Abel por inveja. Deus gostou da oferenda de Caim. Então, a primeira resposta era correta. A primeira resposta correta era: Abel ofereceu um cordeiro e Caim um feixe de trigo. A segunda era: Caim matou seu irmão Abel por inveja. Então, eram essas duas respostas. Na questão 4, de acordo com o que foi estudado, Deus fez uma nova aliança e definitiva com o povo. Essa aliança se estende a quem? E o que é necessário fazer? Assinale a alternativa correta. Então, as opções eram: a aliança foi feita somente com o povo judeu. Deus não fez aliança com o seu povo, devido à desobediência. A todos os povos são convidados a unir a Deus, basta seguir os mandamentos do amor. A nova aliança foi feita com todos os povos, menos com o povo judeu. Então, a questão correta aqui era: a todos os povos são convidados a se unir a Deus, basta seguir os mandamentos do amor. Na questão 5, a pergunta é: sobre o nascimento de Jesus, a notícia foi dada por quem? E em que cidade nasceu o Salvador? Então, a resposta correta é: a notícia foi dada por um anjo, o Salvador nasceu na cidade de Belém. Na questão 6, conforme a matéria estudada, segundo o Novo Testamento, o Messias prometido por Deus veio na pessoa de quem? E foi aceito pelo povo judeu? Explique.
Então, a resposta correta aqui seria: de acordo com o Novo Testamento, o Messias prometido por Deus veio na pessoa de Jesus, mas os judeus não reconheceram, portanto, esperam até hoje por um Salvador. Teve alguns alunos que acrescentaram mais algumas informações. Está correto também. A questão 7, a pergunta é: responda conforme os textos estudados. Nessa nova aliança definitiva, são mais exigentes que os do Antigo Testamento. Por quê? Então, a resposta correta seria: o amor que ele anunciou é mais exigente que o Antigo Testamento, pois antes não havia obrigação de amar até os inimigos. E nessa nova aliança tem essa exigência. 8. A pergunta é: em relação ao conceito de mito, assinale a alternativa que não corresponde. Que não corresponde. Teve gente que assinalou a correta, uma das corretas. Por isso que tem um não ali que você tem que ficar atento no que você está lendo. Então, as opções eram: ajuda a refletir sobre questões da vida, história que inclui deuses, heróis e monstros, acontecimento do passado que não interessa hoje em dia, a forma de explicar o mundo e os fenômenos naturais. Então, a questão correta aqui é acontecimentos do passado que não interessa hoje em dia. Já na questão 9, reflita e demonstre seu conhecimento conforme os textos estudados. O que é mitologia? Explique. Então, a resposta correta aqui era assim: mitologia é o modelo e o estudo dos mitos. E também significa um conjunto de mitos de um povo. Até aqui estava ótimo. Se alguém colocou mais informações, eu considerei também. Então, desde que tenha a ver com o que foi solicitado. Na questão 10, demonstre seu conhecimento. O fogo foi um presente dos deuses ou foi uma conquista dos próprios seres humanos? Explique. Então, a resposta correta aqui foi uma conquista dos próprios seres humanos, após muitas tentativas. Eles perceberam que obteriam fogo por meio da faísca, friccionando uma pedra na outra ou um graveto seco na madeira. Então, essa seria a resposta correta. Aí teve alguns que também até que justificaram sobre o mito que tem em relação ao fogo, e não tem problema também está correto, tá bom? Então essa é a nossa revisão da prova e até a próxima, tchau!